Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam aqui no mundo, amou-os até o fim. Durante aquela ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele, Jesus, viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se então da ceia, cheio dessa certeza de significado, de serviço, de amor, e tirou as vestes de cima, se desnudou por inteiro. Tomando uma pequena toalhinha, ele se cobriu com ela, e depois encheu de água uma bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos, e tirava a toalha da cintura e enxugava os pés dos discípulos com a toalha com a qual ele tinha antes se vestido. Levantava-se, ajoelhava-se ante os pés de outros, tirava a toalha, lavava-lhe os pés e enxugava. E assim procedeu com todos eles. Aproximou-se Jesus então de Pedro. E Pedro, quando viu Jesus fazendo aquilo, disse: não, como é que os outros aceitam que ele faça isto? Eu não vou aceitar. E se levantou num rasgo de orgulho devocional, de superioridade, de humildade superior, e disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? De jeito nenhum. Então Jesus lhe respondeu: o que eu faço, Pedro? Tu não sabes agora. Tu não tens a menor condição de compreender hoje. Não tens. Tu não cresceste para entender, não te aprofundaste para compreender. Tu estás tratando isso com categorias da alma, da carne, do orgulho, das solenidades, das superioridades. Se tu estás interpretando isso como se interpreta entre governadores, políticos, entre generais no exército, entre aqueles que seguem hierarquias. Não é assim, e nem é aqui, entre nós, que tal assim será. Pelo contrário, o que eu faço, tu não alcanças ainda. Mas chegará o dia em que tu compreenderás, entenderás por inteiro. Disse-lhe então Pedro, indo para o outro extremo, de modo bipolar: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Jesus disse a ele: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Então Pedro bipolarizou e lhe pediu: Senhor, então não somente os pés, mas também me lava logo as mãos e a cabeça. Aí Jesus disse: Pedro, não seja bipolar, Pedro. Cada coisa tem sua hora. Quem já se banhou, você já foi banhado. Você vem sendo banhado. Banhado pela palavra, banhado pelo Evangelho, banhado pela paz, banhado pela fé. Quem já foi banhado não necessita de lavar, senão somente os pés, a manutenção da consciência todo dia. Mas sem fazer disso uma crise abismal a cada instante. Porque tudo mais já está limpo. E vocês já estão limpos todos, pela palavra que eu tenho falado, mas não todos ainda. Porque entre vocês só tem um que precisaria se lavar por inteiro, lavar por dentro e por fora. É aquele que trai a sua própria consciência, que trai o Evangelho, e que trai aquilo que confessa, trai o Salvador, trai o seu Senhor, fazendo negócios, usando o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Evangelho, manipulando o nome de Deus em favor próprio.
Esse sim, esse precisaria se lavar por dentro e por fora para que seja salvo. Do contrário, ele está vivendo como um filho da perdição. Mas quanto aos demais, quem já se banhou não necessita de lavar, senão somente os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, como ele viria a dizer aqui adiante, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Esse é o espírito de tudo o que ele ensina. E há algo, embora eu já tenha falado sobre isso tudo, escrito, enfim, não há nesguinha disso sobre o que eu não tenha falado na vida. Um texto de uma riqueza extraordinária de descrição do significado do Evangelho, mas numa hiper simplificação. Eu quero apenas falar com você hoje sobre essa proposta de Jesus de cura, essa sutil afirmação e esse ensino dele de cura das nossas ações bipolares. Porque bipolaridade, conforme diagnosticada hoje, ela ganhou aspectos de sofisticação psicológica, que quanto mais o indivíduo lê bulas e lê receituários e lê designação da doença nos manuais que você acha em abundância no Google, na internet, para saber o que aquela doença é, ou o que aquela disfunção, ou o que aquela perturbação, o que aquela condição é e significa, o que os teóricos dizem, o indivíduo vai internalizando aquelas descrições e ele começa a criar uma arquitetura da doença dentro dele. Ela cresce. Ela cresce. A gente acabou de assistir um fenômeno que está até embaixo agora, mas que virou moda, que foi a TPM, que sempre existiu, de Eva para cá, de Gênesis 3 para cá, toda mulher menstruou e só algumas exceções não sentiram dor e nem ficaram com distúrbios hormonais no processo. De Eva para cá, todo mundo. Mas foi só agora, recentemente, que as mulheres, sabendo dessa condição, e tendo sido essa condição descrita abundantemente, nos manuais de medicina, nas consultas médicas e tudo mais, e tendo sido também um recurso utilizado por médicos para acalmarem mulheres que estavam precisando, às vezes, de outros tratamentos, mas o diagnóstico de TPM já era uma solução simplificada e algumas pessoas preferem qualquer diagnóstico do que a verdade que lhe cura e liberta. Então, com a proliferação do diagnóstico e com a descrição diagnóstica, todo mundo apelava para isso. A gente viveu do meio da década de 90 até 2 anos atrás, toda angústia feminina em casa, todo mau humor era TPM. Já tinha mulher vivendo o mês inteiro de TPM. De repente começou a ficar ridículo. Ridículo. Patético. Eu não sei se vocês observaram como a TPM saiu de moda, de repente. Quase não se está mais apelando para ela. Eu fiquei períodos aqui que tudo quanto me vinha involucrado por TPM. Eu mesmo fui um dos que disse, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo que a sigla está aumentando a doença? E que a descrição da enfermidade a está sofisticando, a está dilatando, a está alongando. Em algumas pessoas a está perpetuando. Vocês estão ficando doentes da possibilidade descritiva de usarem a TPM como um álibi para não terem que se controlar. Vamos parar com isso, minha gente, porque o mundo não começou com essa descrição. Nós temos milhares de anos de experiência humana com essa condição e sem
esse álibi. Vamos nos segurar, todos nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei dizendo que a descrição da enfermidade frequentemente a aumentava e a exacerbava, especialmente quando se trata de descrição de condições psicológicas ou mentais. Porque bipolaridade sempre houve na história. Indivíduos súbitos, pessoas extremamente pusilânimes, sanguíneas, explosivas, ou coléricas, ou de entusiasmos que variam da alegria a tristezas entusiasmadas. Parece até uma contradição, mas tem gente que se entusiasma em certos sofrimentos, em certas melancolias que passam a fazer parte, parece que da poesia existencial daquele ser, de modo que quando aquele estado chega, ele embarca profundamente, quando não chega, ele procura. Sempre houve. Mas uma vez que a gente diagnostique, aí tudo se exacerba. Pedro, por exemplo, dá sinais dessa capacidade borderline que ele tinha. Ele dá sinais desses ímpetos e dessas subtezas. Ele dá sinais desse potencial bipolar, de vez em quando. Há várias ocasiões. O cara ou é calça de veludo ou é bunda de fora, o tempo todo. O tempo todo, é 880, calça de veludo ou bunda de fora. Ou ele está andando sobre as águas ou está afundando. Ou ele está dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou ele está dizendo, não tem cruz não que eu não vou deixar. E Jesus tem que dizer a ele, arreda Satanás. O cara está sempre num polo ou no outro. Ou ele é aquele que chega e diz, ninguém vai chegar perto de ti porque a espada vai comer. E na hora que o bicho pega, ele é um dos que correm na presença de uma menina empregada num pátio. E aqui é mais uma dessas cenas bipolares de Pedro. Pedro foi deixar de ser bipolar depois, é um processo, ele vai se desbipolarizando na narrativa de Atos dos Apóstolos, mas a cura definitiva só vem depois, quando a consciência dele vai sendo pacificada e a consciência vence as explosões psicológicas e hormonais do homem. É um processo. Aqui é mais um episódio. Primeiro Jesus vem lavando os pés de todos, ele só está assistindo. Quando vai chegando perto dele, diz que não. Meu tu não lavas não. Se é o Senhor, eu estou aqui é para segurar a onda. Tuas ondas. Para te ajudar. Eu sou o obreiro. Eu sou aquele que ministra. O Senhor não faz isso aqui não. Pode descansar, deixa comigo. Daqui para frente eu pego, eu lavo. Pé da moçada, ou então pulo o meu. Porque o meu não. Aí Jesus disse, ô rapaz, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, se tu não submeteres a mim o teu pé todo dia, para eu lavar teus pés, lavar teus caminhos, lavar tua consciência, lavar as tuas sensibilidades, lavar a tua reavaliação de por onde tu andastes na existência, na vida. Se todo dia não houver esse encontro, e se eu não for o servo dessa graça purificadora na tua consciência, nos pés do teu caminho, todos os dias, tu não vais crescer comigo, não tens parte comigo. Não conseguirás. Aí Pedro disse, indo para o outro polo, saltou dali, o outro extremo foi, bom, já que é assim, então não lava apenas os meus pés, me dá um banho todo logo, porque eu sou teu até o talo.
Então me dá logo um banho todo. Aí Jesus disse, não, Pedro. Você já tomou banho. Quem já se banhou, e a gente tem que aprender a viver banhado. Tem que aprender a viver limpo. Tem que aprender a viver lavado. Tem que aprender a viver sob a purificação da palavra, do Espírito, do sangue do Cordeiro que nos limpa e nos purifica de todo pecado. A gente tem que aprender a andar em paz. Isso é andar limpo. É andar na paz de Deus que excede todo entendimento. É andar na paz com Deus. É provar a paz de Deus em mim. É estar reconciliado e pacificado pela fé. Isso é andar limpo, isso é andar banhado. Todo dia eu tenho que andar assim. Já estou banhado pela palavra. Ela me lavou e me lava. Por exemplo, eu não tenho que viver de arrependimentos diários de natureza escatológica, como, por exemplo, os arrependimentos viscerais que nos atingem e que são fundamentais e necessários. Quando a gente vive uma experiência tipo Salmo 38, que eu li hoje aqui, daquele nível de gravidade pessoal, o indivíduo tem que viver um arrependimento visceral. Mas se eu todos os dias viver tomando banho, eu viro um pentecostal doente. Porque essa é a doutrina desse pessoal que não tem segurança em Cristo. Do pessoal que não crê que o banho é definitivo. Que nós já estamos limpos pela palavra, pelo Espírito, pelo sangue do Cordeiro. Isso está feito, está consumado. Já tomastes banho. A maioria não crê nisso. A maioria acha que tem que tomar banho todo dia, por isso fica doente, acaba no hospício. Ou vive em estado culposo, depressivo, neurótico, angustioso, porque quem aguenta todo dia viver a angústia da salvação, de modo que a vida desses cristãos, desses crentes, não tem nada a ver com a alegria da salvação, só tem a ver com a angústia da salvação. Todo dia eles voltam de novo para a angústia da salvação, para as confissões finais, angustiosas, desesperadas. Quem suporta isto, meu Deus? É a atitude, é quando Pedro é o pastor da igreja, é assim. Não, agora, minha gente, a gente tem que tomar o banho todo. Da cabeça aos pés todo dia. Aquela coisa exprimida, exagerada, geral, global, diária, repetida, com angústias primeiras, que são as mesmas amanhã, depois e para sempre, de modo que o indivíduo nunca vive a alegria da salvação, só vive a angústia de uma salvação que não salva, que não pacifica, que não tranquiliza jamais. Alguns aqui, a maioria, vivem a espiritualidade que resulta daquela proposta de Pedro: não laves então somente os pés, mas também a cabeça, o corpo todo, todo dia, toda hora. E Jesus diz: que isso? Não. Seria doença. Seria enfermiço. Seria batismo de fariseu. Seria banho purificatório, religioso. Seria ascetismo. Seria adotar a antiexistência que o Evangelho propõe. Seria. Não. Tudo tem que ter propriedade. Quem já foi limpo, limpo está. Quem já se banhou, banhado está. Quem já está sob a graça está. Quem está em Cristo está. Quem já se banhou,
Não precisa repetir. Não precisa ficar nessa angústia de a cada novo encontro, um novo batismo. É isso, essa fé nervosa que nunca toma posse do que Jesus fez. Nunca. Nunca está lavada, nunca está limpa, nunca está purificado, nunca está tranquilo. É assim que a maioria vive. É uma espiritualidade do cão, angustiosa. Aí vem Jesus com a doçura desse equilíbrio, dessa saúde, dessa sanidade daquele que é manso e humilde de coração e diz: não, quem já se banhou não necessita lavar, senão somente os pés. E eu lavo os teus pés num estado de nudez, como um sumo sacerdote que se compadece das tuas fraquezas, como quem andou no mesmo chão que tu andaste. Eu faço manutenção. Tu precisas agora de manutenção, toda a vida, uns dos outros. Um ajuda o outro ajuda o de cá. Um ao outro ajudou, como a gente vai fazer, como a gente faz todo dia. Eu digo, eu confesso, eu prego, eu ensino. E você ouve, acolhe, abre o coração, fala, escreve. E a gente lava os pés uns dos outros. Eu estou aqui como quem lava teus pés, meu irmão. Mas não estou aqui pedindo que você tome banho de novo todo dia. Eu estou aqui para ensinar as pessoas a não precisarem mais de banho o tempo todo. A se saberem banhados pela graça. Ao invés de entrarem nos ciclos purificatórios das religiões, das salvações de repetição, das salvações mecânicas, das salvações de rito, das salvações de frequência, das salvações de campanha, das salvações de barganha. Tudo isso que não é evangelho, ao que vocês se submeteram e no que beberam, do que aprenderam e em razão do que doentes ficaram. São as religiões do banho todo dia. São verdadeiras saunas públicas, banhos públicos. Você tem que ir todo dia para eles te banharem, para você ficar dependente do banho deles. Todo dia você vai lá para ficar dependente do banho que vão te dar. E Jesus diz não. Jesus diz: quem me conheceu, quem conheceu minha palavra, o Evangelho, não precisa de banho humano todo dia. A gente precisa de detalhes, de trocas, de encontros, de aperfeiçoamentos em amor, onde a gente lava os pés uns dos outros, porque todos nós sujamos a mesma área. Anda no mesmo mundo, suja os pés do mesmo jeito. Precisa de manutenção mútua, carinhosa, amorosa, fraterna, familiar, amiga, meiga, conjugal, nesse nível apenas, mas sem criar crises apocalípticas para a alma, todo dia, todo dia, todo dia, porque não tem quem suporte. Quem assim vive adoece. E é isso que a religião dos exageros, dos extremos, propõe. Segundo Pedro, desequilibradamente. E os que embarcam nessa, adoecem e nunca vivem em paz em Deus. São gente dessa angústia. Outro banho, outro banho, outro banho. E nunca estão lavados. Nunca estão purificados. Precisando apenas das manutenções naturais de uns aos outros. Amor, aconchego, verdade simples, sem perseguição, com carinho, com sabedoria na hora certa, é o que nos faz com delicadeza. E nus também, como Jesus. Porque para eu lavar o pé do meu irmão, eu tenho que chegar nu. E Jesus me ensinou que para eu lavar o pé do meu próximo, ele mesmo tirou a roupa, ficou peladão, peladão. Se cingia com a toalha, chegava, tirava a toalha e ficava nu, lavava os pés, enxugava com a toalha com a qual estava vestido, botava de novo e ia para o outro. Para eu lavar o pé do meu próximo, eu tenho que ser um homem nu, como Jesus me ensinou a ser. Aí eu posso ajudar, se eu for apenas um humano. Mas se eu for um homem vestido, eu serei um superior. É apenas no meu estado de sinceridade humana total é que eu posso ajudar a lavar teus pés, meu irmão.
Mas quem te banha, quem te lava é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. E aqueles que creem em Jesus já estão limpos pela palavra que ele disse: eu vos tenho falado. Jesus, que o entendimento do Evangelho nos cure, que a simplicidade do Evangelho nos trate, nos liberte de toneladas de enganos, de falsas espiritualidades presentes na nossa mente. Que a singeleza do Evangelho quebre correntes na alma de milhares agora. É o que eu te peço. VNV TV, o canal é você.